Você acha que esse crescimento, esse número de pessoas na Bolsa de Valores é uma questão mais emocional? Elas estão entrando de uma forma racional? Como que você entende no comportamental disso? Porque foi um número relativamente grande em pouco tempo. Tem a questão da educação financeira, mas até que ponto é a educação financeira? Não, acho que não é mesmo, mas eu não sei também, mas eu não vejo isso de uma perspectiva. Quando a gente fala isso, né, as pessoas não estão racionalmente preparadas, não estão devidamente educadas, não se aprofundaram naquilo, estão fazendo. Isso é uma verdade. Mas quando se fala isso é como se está subjacente a isso aqui, está implícito uma crítica a esse comportamento. Tá. Né? Eu vejo com uma certa naturalidade esse processo. Né? O crescimento ele não se dá dessa forma estruturada, né? Mesmo as cidades planejadas, né? Belo Horizonte tem lá a Avenida do Contorno, que hoje é a avenida que ela era para contornar a cidade, e hoje ela está no centro da cidade. Né? Então, as tais dores do crescimento é isso. Você cresce, depois vem a regulação, depois vem a estruturação. E até o Soros fala isso, né? Parece uma coisa um pouco sofisticada, mas o Soros tá no livro dele lá, o George Soros Definitivo, né? Que assim, compre primeiro, entenda depois. Obviamente, você não vai chegar lá e vai vender sua casa e vai se expor aquilo, mas você vai... porque é o jeito de você aprender, de fato, é você... Putz, agora eu compro, eu tenho exposição aqui, então eu vou ver como aquilo se comporta, eu vou entender, de fato, o que faz aquela empresa, o que faz aquele ativo, como aquela companhia se relaciona com os demais stakeholders. Então, eu acho que falta preparação, mas eu acho que os processos de crescimento e desenvolvimento eles se dão de forma meio caótica. É uma ilusão a gente achar que isso se daria de uma maneira muito bem comportada, como os livros textos, controlado, isso é coisa meio linear, né? Não é assim, né? Mas numa linha da prática leva à perfeição. Então, se a pessoa começar e ela tem que ter a teoria também, eu acho, sabe? Eu luto também que eu acho que existe um platonismo dos analistas, de quem lida com finanças e tal, que é assim, o ser humano, a vida, a realidade, a natureza, a diferença entre o normativo e o positivo. Existe como as coisas são, existe como as coisas deveriam ser. O ser humano, ele é o que ele é. A gente pode tentar reduzir as neuroses, reduzir os impulsos, reduzir os vieses cognitivos, e tudo isso é muito importante. Mas assim, olha, você foi... Quase rola uma bronca, né? Nossa, você comprou essa ação, mas você não estava preparado, hein? Assim, cara, beleza, me sobrou um dinheiro lá, comprei, perdi dinheiro, também tá tudo bem, sabe? Assim, o que eu acho assim, pô, você colocou o dinheiro num negócio que você não sabia o que era. Que você colocou um dinheiro que você não podia. Depois também você tem que estar preparado para eventualmente não ir conforme as expectativas, né? E que expectativas eram essas? Como você criou expectativas sobre algo que você não conhecia, né? Aí entra coisa meio maluca também. E o que pode ter gerado essa expectativa? Assim, olhando na prática, assim, se a gente para poder pensar, e é mais ou menos esse tempo mesmo que a Bru deu agora aqui, tipo, de uns 3 anos para cá. Foi um negócio assim, e a gente não pode deixar de esquecer que nesse meio tempo a gente teve uma pandemia. E aí o mercado foi a níveis assustadores, ou seja, para quem estava entrando naquele momento, ver assim o mercado despencando de uma maneira, quem tem uma certa experiência, vai conseguir passar por uma crise assim de uma maneira mais fácil. O que pode ter despertado esse interesse do brasileiro assim de uma forma tão rápida, na tua opinião, Felipe? Eu acho que o investidor ele é guiado, claro, pela racionalidade, como a Bruna falou, mas em menor medida. Na prática, a massa se move muito mais por ganância e medo do que propriamente por cálculos matemáticos. Até porque que cálculos são esses? É difícil porque são inferências sobre o futuro. E aí tô lá, eu, na Empíricos, com 40 analistas, me matando, trabalhando 10 horas, 12 horas por dia, com 40 pessoas, errando todo dia. Aí vai um dentista, que trabalha também 10 horas por dia, chega em casa, dá banho no filho, toma ele banho, janta, aí sobrou 15 minutos, ele vai estudar e ele vai fazer bons cálculos. Puta, o mundo é mais complicado que isso, né? A gente tem 40 analistas lá, não é porque a gente tem um prazer, um fetiche especial, que analistas de pagar pra esses caras, é simplesmente porque é difícil fazer essas contas sobre o futuro. Então, as pessoas foram... E você consegue ver essa ambivalência claramente, porque assim, olha a distribuição de ativos no Brasil. Você tem uma massa alocada em poupança, CDB de bancão, fundos de renda fixa, às vezes muito ruins, e você tem uma massa que é maior, ou até bem pouco tempo atrás era maior do que a massa aplicada em bolsa, em criptomoedas. Então assim, pô, o que tá falando isso aqui para você? Você tem um polo e você tem o outro polo e no meio quase nada. Então aqui é porque as pessoas são capturadas pela ganância.
dos altos retornos, o Bitcoin vai, né, resolver minha vida. O atalho é sempre muito atraente. Então eu acho que tem esse mecanismo. Mas em particular na pandemia ocorreu um fenômeno global, né, o Robinhood lá fora, né, foi um fenômeno muito semelhante a isso. Né? As plataformas de criptomoedas também foram esse gamification todo que aconteceu ali as pessoas, né, estimuladas a quase um cassino. Você ia fazer um trade legal e pulava confete na sua tela e o juro cai muito. Sim. Aí as pessoas são empurradas da renda fixa para alguma outra coisa. Aqui a gente ganhava 1% ao ano, sempre ganhamos, essa foi a nossa história. De repente o juro vai lá para 2%, que também foi um certo exagero. Vamos combinar aqui que não era a Suíça. Também não somos esse juro de 14%. Provavelmente o nosso juro é alguma coisa ali entre 6 e 9%. Mas, de repente, a gente viu o juro a 2%. E os governos no mundo afora resolveram cortar juros, dar dinheiro na mão das pessoas, a partir de pacotes monetários, fiscais e tal. Então, você está trancado em casa, com o juro baixo e com dinheiro, recebendo algum tipo de auxílio, vou pegar algum atalho aqui. Aí você vai para a criptomoeda, você começa a investir em bolsa e você começa com a facilidade ainda, todos esses apps, os influenciadores, todos eles estimulados também por aquela bolha de sobrava capital para todo lado, de repente, e também não tinha muito o que fazer, né? O que você vai fazer? Você tá trancando. O broker virou um videogame, né? Um videogame que você tem a esperança de que você vai ganhar dinheiro. E aí deu ainda essa... Uns diriam sorte, eu acho que foi azar, na verdade, que as pessoas ganharam dinheiro no primeiro momento. A bolsa foi a 60 mil pontos e rapidamente ela foi a 120 mil pontos. Mas ninguém olhou que a crise fez ela cair e que provavelmente ela ia se recuperar. Era meio lógico. Só que ela não entendia muito isso. Não sei, assim, é sempre difícil. Acho que assim, também a história sempre fica óbvia a posteriori, né? Assim, se a gente parou aqui nos 60 mil pontos, mas porque o Fed entrou e salvou a Citadel numa segunda-feira que, assim, se demorasse mais meia hora, talvez a coisa ia para 40 mil pontos. Então, ela se recuperaria, mas quando, né? E 70 mil já era barato. Tão rápido assim, né? 80 mil já era barato, 70 mil era barato. Por que parou nos 60? Por que não foi nos 50? É claro que 60 mil era barato. Agora, né? Agora eu sei qual era a mínima, né? Mas quando você tá vivendo é sempre mais complexo. Agora mesmo, né? A bolsa tá, se tirar Vale e CSN, tá lá nos 95 mil pontos. Pô, isso aqui é barato, mas não quer dizer que daqui a um mês não pode estar 85 mil pontos, né? Então, mas só para voltar, para não fugir, o que eu acho que aconteceu ali é que elas ganharam dinheiro no primeiro momento. E isso deu a falsa sensação de que aquilo era aptidão, não era aleatoriedade. Então, eu entrei a 60 mil pontos, 65 mil, 70 mil pontos. O negócio foi lá para os 115 mil pontos em pouco tempo. Não sei que teve coisas ali que nem valiam, né? Mas você teve coisas que saíram de 4 para 16. Então, pronto, encontrei a fórmula aqui, né? Não tinha muita grana, mas se eu descobri um videogame aqui que me faz multiplicar por 4 em 6 meses, aí essa mesma ação que estava 4 foi para 16, hoje está 1,50. Então, assim, era uma bolha e que meio foi lá e estourou. Então, eu acho que, só para resumir, eu acho que foi assim, um processo quase natural do ser humano, assim, né? Não adianta, assim, nós somos atraídos por paixões, por vieses, por ganância e medo e tal, e eu acho que isso é inerente ao processo, que as pessoas têm que ver assim, tomar cuidado com as armadilhas. Sim. Assim, acho que falta um pouco de bom senso no final, sabe? Às vezes a gente trata bolsa como um negócio também muito sofisticado, complexo, né? Que a pessoa também tem que a racionalidade, precisa saber fazer coisas mirabolantes. Pode até ser, existe essa perspectiva, mas existe uma outra que é assim, cara, você está começando nessa história, né? Você vai começar, resolvi que agora eu vou fazer automobilismo. Provavelmente eu não vou ser convidado lá para a Fórmula 1 correr em Mônaco na chuva, né? Você vai lá correr de Fórmula Kart, depois você vai para, sei lá, Fórmula Porsche, depois vai indo, né? Então você vai começar em bolsa, começa pequeno. Contrata um assessor, contrata um gestor, daí você vai ganhando familiaridade. Não é diferente do que você faria se você resolvesse jogar basquete. E não precisa pegar atalho, né? Acreditar em conto de fada, né? Em milagre da fórmula que vai fazer seu dinheiro triplicar em 3 dias. Né? Mais ou menos. Essa semana mesmo, né? A gente a gente tinha combinado, né, essa conversa antes, mas essa semana o golpe, né, dos jogadores de futebol. Né?
Eu sou corintiana. Ah, claro. Já identificar uma questão de higiene até ser corintiana. Eu sou corintiana. E daí chegaram a me perguntar, eu mudei um pouco, parei de romantizar essa questão. Tá na cara que é um golpe. Que análise simplificada de pegar e falar, é o rendimento, é isso, e eu vou colocar todo o meu dinheiro. Era o quê? 17 milhões? Eu falei, gente, como você pega todo o seu dinheiro? Conceito básico, põe um Google, reserva de emergência, poupança. Não, e o básico de você investigar onde você está colocando o seu dinheiro, porque não tinha registro de nada a empresa, né? Ou seja, nem sem entrar muito em detalhe, mas é o básico. Exatamente. E assim, pô, teve algum atalho na vida de vocês? Alguma coisa que você fez muito fácil e de repente você ganhou muito dinheiro? Não existe almoço grátis, né? As pessoas dizem, pô, você, o Scarpa, né, o William, pô, os caras ralaram pra caramba a vida toda, são super talentosos e tal. Foi difícil ganhar essa grana. Por que no mercado financeiro seria no instalar de... Eu acho que falta um pouco... Existem, obviamente, né, os malandros, e isso deve ser coibido com grande... Não tô minimizando a gravidade de que é uma história dessa. Mas do outro lado... Se tem um malandro, tem alguém que se deixa, né, incorrer na malandragem. E, pô, acho que as pessoas precisam se beliscar, precisam se questionar, faz sentido, não faz, isso aqui que ele tá falando e tal. E tem que ter autorresponsabilidade também, né? Assim, pô, óbvio que o outro cara é um bandido, precisa ser preso e tal, não tô minimizando isso. Mas é isso que você falou, faz sentido você colocar todo o seu dinheiro num negócio que você não conhece, nunca ouviu falar, e de repente, puta, você deu uma vacilada aqui, né? Eu até brinquei, falei, gente, 17 milhões, se você tem muito dinheiro e é bom pra você, põe 50 mil, que pra muitas pessoas é muito, mas pra você, 17 milhões, 50 mil, se você perder, não vai ter um choque tão grande. Não põe tudo. Não tem sentido isso. E no final reza, né, como disse o coleguinha.